Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor continue sobre a sua vida. Eu estou aqui no capítulo 8 de Romanos e eu gostaria de continuar caminhando com você, porque estes assuntos são vitais para nossa vida espiritual. Precisamos compreender isso e andar nisso. Antes, então, peço que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like e, por gentileza, seja instrumento de Deus e compartilhe da mensagem bíblica a alguém que você lembrar enquanto estiver diante da palavra. Não tenha dúvida, o Espírito de Deus vai te fazer lembrar pessoas para você enviar, mas por favor, quando isso acontecer, não fique medindo o que é que essa pessoa vai pensar, devo, não devo. Faça, cumpra a palavra, cumpra a vontade de Deus e abençoe vidas. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, esse assunto é muito sério. E eu espero poder, nesse tempo, ao menos tocar em todos os pontos aqui ou em alguns deles. Claro que só o Espírito de Deus para completar, trazer para dentro de cada um, a integrar a coisa totalmente íntegra, a integralidade do que ele quer comunicar. Olha o que ele está dizendo: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso é vital. Eu quero ser amigo de Deus? Bom, então se eu quero ser amigo de Deus, quando você quer ser amigo de alguém, você deve não só procurar agradar aquela pessoa, no sentido de fazer o que ela gosta, mas também de não fazer o que a pessoa não gosta. Isso está num pacote. Então, se eu sei que algo é inimizade contra Deus e eu não quero ser inimigo de Deus, ao contrário, eu quero ser amigo de Deus, eu vou então não andar na inclinação da carne. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus o chamou de seu amigo. Por quê? Porque Abraão abriu mão de tudo para cumprir um propósito do Senhor, atender um chamado de Deus. Então, Abraão deixou de fazer as coisas que Deus aborrecia, como todos os outros faziam. E ele então escolheu fazer o que Deus gostava, que foi orientá-lo, determinar algo para ele, e ele então foi cumprir o que Deus mandou que ele fizesse. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, de todos, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus faz promessas a ele, sabe por quê? Porque ser amigo de Deus tem promessas de bênção. Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus, então eu não vou me inclinar para a carne, para a carnalidade, porque eu sou amigo de Deus e não inimigo. Amém? É o seu caso também. Então, se você não está se inclinando para a carne, você está sendo, ou começando a ser, ou ter uma linda amizade com Deus. Mas se você se prender à carnalidade, então a Bíblia está dizendo que você está contraindo inimizade. E inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu estou me posicionando contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. A inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus, não se submete à palavra. Nem em verdade pode ser ou pode se sujeitar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está vivendo na carnalidade, você, de novo, eu lhe falo, você pode perceber que quando a Bíblia diz os que estão na carne não podem agradar a Deus, ele não está falando sobre estar no físico, mas estar na carnalidade do pecado. Porque senão os homens da história bíblica não teriam alcançado o testemunho que agradaram a Deus. Noé não teria feito,
Enoque não teria feito. A Bíblia diz que antes da trasladação de Enoque, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, antes de ser trasladado, antes de ser tomado pelo Senhor, ele alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então, eu quero lhe dizer que é possível na nossa vida agradar ao Senhor. Me lembro de Tiago capítulo 5, que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou e não choveu, e depois orou e tornou a chover. Ele era sujeito às paixões, mas não se inclinava às paixões carnais. É o meu caso, é o seu caso também. Se por acaso não está sendo, vai começar a ser a partir de hoje, porque a palavra de Deus chegou ao seu coração, a verdade chegou. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vamos decidir, eu quero agradar a Deus, então estou me inclinando para as coisas do Espírito. Eu não me importo em agradar a Deus, estou nem aí. Então você incline para as coisas da carne, porque você não vai estar agradando a Deus. E aí ele fala uma coisa que é uma particularidade. Olha o que o versículo 9 diz. Vós, porém, não estáis na carne, não estamos se inclinando para a carne, mas no Espírito, se inclinando para o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então agora nós aprendemos uma outra coisa, ou relembramos. Ninguém consegue se inclinar para as coisas do Espírito de Deus se o Espírito de Deus não estiver nele. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito Santo não habitar em mim, eu não consigo me inclinar para as coisas de Deus. Eu não consigo agradar a Deus. Eu vou ser inimigo de Deus. E quando eu recebo a Cristo e o testemunho de Cristo, a palavra diz, eu disse esses dias atrás, Efésios declara que nós somos selados, fechados, lacrados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, um selo divino que autentica que eu sou propriedade divina. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Plenitude de poder é outra coisa. Isso é selo, marca, senso de pertenço. Olha como é que a coisa é maravilhosa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando alguém tem o Espírito de Cristo, determina que ele é propriedade de Deus. Isso é um selo divino, é um penhor da nossa herança, uma garantia. Penhor é uma garantia. Isso aqui é um selo, é o penhor da nossa herança em Deus. Quando nós temos o Espírito de Cristo, como nós temos o Espírito morando, o Espírito do Senhor morando na nossa vida. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus, não é de Cristo. Então, eu tenho que, olhando esse espelho da palavra, caracterizar-me se estou pendendo para Deus ou não, se estou agradando a Deus ou desagradando, se o Espírito de Deus habita em mim, eu sou dele, mas se não habita, eu não sou dele, porque a presença do Espírito Santo na minha vida, como já disse, repito, é o penhor da minha herança, das promessas de Deus, é o selo, é a garantia que a boa mão do Senhor esteja ministrando cada um de nós e que seja decisão nossa agradar a Deus de todo o nosso coração e não desagradá-lo e não ser inimigo de Deus, mas sermos amigos de Deus. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, tocando a sua vida e ministrando tudo aquilo que dá prazer ao coração de Deus. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.